Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria iniciar mais um programa Fonte de Fé, contando com a sua preciosa participação. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer pela sua companhia semanal e toda a programação da Rede Brasil. E neste Fonte de Fé, nós estaremos meditando sobre uma experiência vivida por um monarca que marcou a história do Reino do Sul, o rei chamado Josafá. E a partir da experiência vivida deste homem, nós destacaremos 4 atitudes importantes para vencer, no caso, vencer batalhas na vida cristã. E para tanto, queremos lhe convidar para ler um texto na Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, se você dispõe desta liberdade nesse momento, para estarmos lendo já a Palavra do Senhor. O texto que leremos é o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 24 ao versículo de número 27, e vamos estar lendo nesse momento esse texto que é de todos bastante conhecido e contamos também com a sua interação nesse momento. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porquanto era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Glória a Deus. Esse texto lido é o registro final do capítulo de número 20, que traz para nós a narrativa de uma experiência vivida de um dos grandes monarcas do Reino do Sul, o Reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém, que, embora o texto bíblico é muito claro em nos dizer da sua vida piedosa, o rei Josafá, cujo nome significa o Senhor julga, ou Jeová é meu juiz, o que aponta naturalmente para o que Deus de alguma forma agiu de forma benéfica na vida deste monarca. E embora, como disse, o texto bíblico não esconde as fragilidades deste homem, mas também registra o seu comportamento e a sua conduta piedosa diante do desejo ardente de servir ao Senhor com alegria. Mas a despeito disto, apesar da sua piedade, sendo um bom governante, isso não o tornou ileso a enfrentar uma das grandes batalhas que marcaram a sua vida na liderança daquela nação. Mas o texto nos ensina que em meio a estas adversidades vivenciadas por Josafá, ele toma uma postura, um comportamento, atitudes para vencer, nos fazendo também refletir e servindo de parâmetro, de modelo para todos nós que queremos também vencer as nossas batalhas espirituais. Ora, quando nós falamos em batalha espiritual, em adversidades, em lutas, estou falando de algo que é comum a todo ser humano. Veja que, de modo nenhum, Deus, na sua palavra, nos esconde a realidade de que a vida cristã sempre será marcada por lutas, por adversidades, por batalhas. A vida cristã não é uma colônia de férias, não é uma redoma de vidro, não é estar sentado numa cadeira de balanço espiritual, debaixo da sombra, bebendo água fresca. Ora, a vida cristã é marcada por lutas, por dificuldades, e Deus nunca escondeu esta verdade. Ao profeta Jeremias, por exemplo, você há de lembrar de que Deus se utilizou a propósito de até de uma linguagem militar. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, versículo 19, Deus disse: "E pelejarão contra ti." Veja, Deus foi claro em dizer de que no exercício da sua fidelidade, da sua liderança, daquilo que ele foi chamado para realizar, ele enfrentaria dificuldades. Pelejarão contra ti. Quando o Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai falar, ora, em um momento crucial a propósito de despedida
quando ele estava conscientizando os seus discípulos como deveriam viver após a sua partida, são palavras ditas por ele e registradas pelo evangelista João, quando ele disse: no mundo tereis aflições. Veja que a Bíblia, de forma harmônica, sempre deixou claro de que a vida cristã é marcada por batalhas, por lutas espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, capítulo 6, nós encontramos ele trazendo a lembrança à igreja que estava em Éfeso, que enfrentava uma luta espiritual sem precedentes, uma cidade que, apesar da prosperidade do evangelho, mas que sofria muita resistência espiritual pela influência maligna que atuava naquela localidade. E Paulo, na direção do Espírito Santo, fez menção das armaduras, ou a armadura de Deus e os elementos que compõem esta armadura, mostrando que nós devemos nos fortalecer em Deus para vencer as batalhas espirituais. Há lutas externas, como já narrei, e lutas internas. Ora, foi o próprio apóstolo Paulo também que, escrevendo a sua epístola aos Gálatas, ele vai dizer de que há uma batalha interior. Se está lá no capítulo de número 6, ou seja, no capítulo de número 5 da epístola de Paulo aos Gálatas, quando ele fala de que o Espírito milita contra o espírito humano, no sentido de a carne luta contra o espírito, é a expressão bíblica. Ele diz que há uma luta interna entre a carne e o espírito, com E maiúsculo, que é referência ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Veja que há lutas externas e lutas internas. Então, a batalha espiritual, as lutas e adversidades fazem parte da nossa realidade cristã. É importante lembrarmos disso. Com isso em vista, nós seguimos partindo da experiência de Josafá, porque o texto que li é o resultado da grande batalha enfrentada por ele. E o texto nos mostra eles alegres, felizes, satisfeitos, porque venceram. Deus deu vitória a eles. Muito os alegrara acerca dos seus inimigos. Deus deu vitória ao seu povo. Mas, para que esta vitória fosse concretizada, para que esta vitória fosse possível, para que esta vitória fosse evidenciada, Josafá tomou algumas atitudes importantes que servem de referência para nós enfrentarmos também e vencermos as nossas lutas, as mais variadas, sejam externas ou internas. Primeiro, quando voltamos ao capítulo de número 20, o versículo 3 e o versículo de número 4, diante da notícia de que havia uma multidão que veio contra ele e que já estava bem pertinho, que é a referência contida nos versículos de 1 a 2, quando o escritor diz que Josafá recebeu o comunicado de que vinha contra ele uma grande multidão da além do mar e que eles já estavam em Hazazon Tamar, ou uma outra linguagem, trazendo uma paráfrase, é como se dissesse: Josafá, eles estão já bem pertinho de você. E Josafá entende que não terá tempo de reação, que foi surpreendido, que do ponto de vista bélico ele não tem como reagir, e a partir de então, diz o texto, que ele teme, versículo de número 3. Então Josafá temeu, diz o texto. Só que este temor, que é natural, que é comum, todo ser humano enfrenta seus temores, os mais diversos. Até quem serve a Deus também tem momentos de temor, de medo, de receio. O medo, até certo ponto, ele é benéfico, porque nos mostra os nossos limites. O problema é quando nós somos tomados por esse sentimento. O que Josafá não permite, mostrando o antídoto para o medo, para o temor, e uma atitude fundamental para que aquela luta, para que aquela batalha fosse vencida. Porque quando lemos o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e versículo de número 4, encontramos a seguinte expressão bíblica: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Veja que no lugar dele correr de Deus, ele correu para Deus. Ele buscou ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força. Ele entendia que o antídoto para o medo é buscar a Deus, é buscar refúgio no Senhor, é se refugiar. A propósito, quando lemos o livro dos Salmos, de número 56 e o verso de número 3,
Veja aí na sua Bíblia, Salmo 56, o verso de número 3, nós encontramos a recomendação do salmista, e foi esta que Josafá seguiu de forma muito específica. Salmo 56, verso 3. No dia em que eu temer, diz o texto, hei de confiar em ti. E baseado nesse dia do medo, do temor, Josafá busca ao Senhor. Veja que antes dele pronunciar qualquer palavra, qualquer definição, ele busca prioritariamente a presença do Senhor. Como Josafá nos ensina, irmãos, a vencer as lutas. Diferente de Jonas, que depois de uma série de dificuldades, já perto da morte, é que decide buscar a Deus, conforme está registrado em seu livro. Jonas capítulo 1, versículo 17, ao capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando ele é engolido por aquele grande peixe, ele passa 3 dias para pedir socorro ao Senhor. E ele vai narrar de que perto de receber, não é, o ultimato, sentindo a morte bem pertinho, é que ele toma a decisão de buscar, de orar ao Senhor. Há pessoas que se predispõem a buscar a Deus somente como último recurso. Jonas foi um destes. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus o ouviu, Deus respondeu e teve compaixão dele. Mas Josafá não correu risco. Ele se propõe a buscar primeiramente ao Senhor, antes de qualquer coisa. Isso aqui é fantástico. A Bíblia nos ensina da necessidade de buscar ao Senhor como recurso. Jesus disse que isso é um princípio da vida espiritual. Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe que quando nós priorizamos a vida espiritual, quando nós buscamos ao Senhor acima de qualquer coisa, Deus age em nosso benefício. Por isso que a palavra nos ensina de forma repetitiva que nós devemos buscar ao Senhor. A primeira atitude louvável, digna de nota, é que ele buscou a Deus. Quando seguimos na leitura do texto sagrado, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, observe os versículos de número 12, o versículo de número 12, a parte B, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que veio contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Observe que este texto, esta expressão, aponta, entre outras coisas, para a decisão de confiar inteiramente em Deus. Ele busca ao Senhor, mas demonstra a sua confiança ao dizer, estou olhando para ti, os meus olhos estão postos em ti. Ora, ele está dizendo, o meu foco é o Senhor, eu não arredo o pé, eu estou confiante de que o Senhor está no controle, de que o Senhor agirá em meu benefício. Essa expressão, dentro do contexto bíblico, aponta para esta realidade. É a atitude de quem confia, de quem sabe de onde virá o socorro. Aquilo que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ora, o meu socorro vem do Senhor. Veja que os olhos dele estão postos naquele de quem virá verdadeiramente o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando nós analisamos o texto sagrado no Novo Testamento, lembra daquela passagem quando Jesus orientou os discípulos a atravessarem para o outro lado do mar da Galileia? Disse para eles que subiria ao monte para orar e depois se encontraria com eles? O texto bíblico diz que depois da 4ª vigília, ou perto de finalizar a 4ª vigília, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos e chega no momento crucial em que os discípulos estão desesperados, sem perspectiva, cansados de tanto remar, conforme diz o evangelista Marcos, na sua narrativa a respeito do evento, no capítulo de número 6, a partir do versículo 45 em diante. Ele diz que os discípulos estavam cansados de remar. E Jesus chega na hora certa, no momento certo. E ao chegar, ora, ele vem andando por cima das águas, lembra disso? E Pedro, perguntando se Cristo realmente era aquele que andava por cima das águas, disse, se és tu mesmo, permite-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus, vem Pedro, disse para ele, vem. E ele desce do barco,
andando sobre as águas, vendo um milagre acontecer bem debaixo dos seus pés, na sua vista, um milagre diante dos seus olhos. A lei da física é quebrada, ele está andando por cima do mar. Só que o texto bíblico diz que, em paralelo a este milagre, ora, a força do vento continuava levantando as ondas. A tempestade não havia cessado. E o texto diz que ele tira os olhos de Cristo e começa a observar a força do vento. E isso foi a derrocada dele. Ele foi afundando em decorrência a tirar os olhos da pessoa de Cristo. E ainda bem que, ao afundar, ele gritou por socorro e Jesus, com a sua mão graciosa, o ergueu, o sustentou e tirou ele de perigo. Olhar para Cristo aponta para uma atitude de confiança. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, lembra dessa expressão? Versículo de número 2, disse, olhando, conforme diz a versão atualizada, firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz a versão corrigida. Veja que o segredo da carreira cristã, da vitória cristã, é continuar olhando para Jesus. Josafá disse, os meus olhos estão postos em ti. E a pergunta que lhe faço é, aonde você tem depositado a sua confiança? Em que os seus olhos estão fitos? Na circunstância, na adversidade, nos problemas, nas lutas, nas batalhas? Claro, não estou dizendo isto que você deve negar a realidade que esteja ao seu redor. Pelo contrário, é você entender que, apesar da realidade, tem um Deus que tem o seu caminho na tormenta e nele você pode confiar. Os seus olhos devem estar fitos, detidos, presos, direcionados ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Enquanto os nossos olhos estiverem em Deus, a vitória é certa, em nome de Jesus. Além de demonstrar a sua confiança olhando para Jesus, sabendo que dele vem o socorro, quando seguimos a leitura do texto, ele mostra a sua total dependência de Deus. Quando lemos os versículos de número 15 e também o versículo de número 17, nós encontramos esta verdade evidenciada nesta passagem. Acompanhe, por favor. Versículo 15 diz assim, e Jaaziel disse, o homem a que Deus se utilizou profeticamente para trazer uma palavra de ânimo naquela ocasião. Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Isso é expressão de dependência. Deus estava usando o profeta dizendo, olhe, vocês não devem se preocupar, submetam-se a mim, dependam totalmente de mim, porque a vitória virá, porque essa batalha, esta peleja não é vossa, é minha, não tereis que pelejar. O versículo 17, isso é reiterado, conforme diz o texto, nesta peleja não tereis de pelejar, parai. Vejam os verbos que regem este versículo. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja que tais atitudes demonstram a dependência total. Parai, está em pé, não temais, vejam, analisem, esperem, Deus agirá em seu benefício. Deus estava dizendo, Josafá, não se precipite, não haja precipitadamente, espere por mim, deixe eu agir, deixe eu fazer. O grande problema é quando nós queremos agir, quando Deus está mandando a gente esperar. Ou quando acontece ao contrário, que são dois extremos, quando Deus está mandando a gente agir e a gente está querendo esperar. Nós precisamos estar atentos às orientações divinas. E a atitude de depender é uma das grandes atitudes que atrairá a bênção de Deus, a vitória do Senhor para as nossas vidas. E o que é que você está fazendo? Você está dependendo de Deus ou quer agir por conta própria? Você quer resolver pela sua própria competência, pela sua própria capacidade? Você acha que tem controle, domínio, potencial, capacidade de resolver? Talvez você esteja
sendo bombardeado por sentimentos os mais variados, em a pressão externa e interna lhe motivando a dizer, vai, resolve, faz o que você está intentando fazer, mas Deus está falando pela palavra, dependa de mim, é o que Deus está dizendo para nós. Espere, aguarde. Por isso que o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Façamos isto e, por certo, a vitória virá da parte do Senhor. Mas concluo que uma outra atitude não menos importante é que, além de depender de forma clara de Deus, observe que aprendemos com Josafá a louvar a Deus apesar da adversidade. Isso fica claro no versículo 18, versículo 19, versículo 21 e versículo 22. Você pode ler com tranquilidade esses versículos, versículo 18, 19, 21 e 22. E em todos estes textos nós encontraremos Josafá se predispondo a louvar ao Senhor em meio à adversidade. E detalhe, Deus não mandou ele cantar, Deus não mandou ele louvar. Deus apenas disse, creia, confie. Mas a atitude consequente de quem acredita é que ele não consegue ficar de boca calada, de boca fechada, ele louva. A Bíblia diz que o louvor é a expressão da alegria. É a certeza expressada da confiança em Deus de que Ele vai agir. E quando isto está nutrido em nosso coração, nós louvamos ao Senhor com alegria, com dedicação, independente da circunstância. Observe que o louvor ocorre nestas passagens em dois momentos, antes da vitória e depois da vitória. Tem gente que tem facilidade de louvar depois da vitória. Ah, recebi a vitória, como é bom louvar. Mas Josafá nos ensina louvar como um sinal de confiança antes da vitória. E quem louva no deserto, em meio à adversidade, chegará um momento de louvar no lugar da bênção. Quando eles chegam no vale de Beraca, que é uma expressão hebraica que traz a ideia de bênção, o vale da bênção, eles louvam ao Senhor ainda mais intensamente. Mas para louvar no lugar da bênção, é preciso louvar no lugar da prova, da adversidade. Não esperemos a bênção vir para louvar a Deus. Louvemos antes que ela venha, porque o louvor é a expressão da nossa confiança em Deus e da certeza que Ele é digno de toda adoração. Faça como Josafá, façamos como Josafá. Louvemos a Deus em meio às adversidades e, com certeza, Deus agirá em seu benefício. Que possamos seguir estas mesmas atitudes para vencermos toda e qualquer dificuldades, sejam elas internas ou externas. Eu lhe convido nesse momento a orar ao Senhor, como Josafá fez. Eu lhe convido neste momento a focar os seus olhos no Senhor, como Josafá fez. E eu lhe convido neste momento a louvar ao Senhor antes da vitória chegar, como Josafá fez. E, por certo, você também louvará depois que a vitória chegar e a bênção ser completa. Você confia nisto? Então vamos orar pedindo graça, força a Deus para seguirmos desta maneira. Pai bendito, Deus de poder, como é bom meditar na Tua palavra, sermos exortados, edificados, fortalecidos, confrontados pelo Teu Espírito Santo, pois Tu sabes da nossa necessidade, Tu sabes das lutas, das batalhas que enfrentamos, Tu sabes das provas que os Teus servos estão a passar, lutas internas e externas, mas Tu és poderoso para continuar conduzindo os Teus servos em vitória, em triunfo, na medida em que nós oramos, buscando a Tua face, confiamos em Ti e louvamos o Teu nome. Nós cremos que assim como o Senhor deu vitória a Josafá, Tu estás neste momento também, em resposta à fidelidade dos Teus servos, dando vitória, Senhor. E por certo os Teus filhos estarão agradecendo, louvando ainda mais o Teu nome, como expressão de agradecimento. Assim nós Te oramos, porque cremos e confiamos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegamos ao final do seu programa Fonte de Fé, mas siga sendo edificados pela programação da Rede Brasil de Comunicação, que é uma bênção para as nossas vidas, e até o próximo Fonte de Fé,
se Deus assim nos permitir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.